Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo eu quero que, pelo amor de Deus, você entenda de uma vez por todas a respeito desse assunto. Às vezes nós imaginamos que se fulano ou beltrano saísse do nosso caminho, a nossa vida seria bem mais tranquila. Não é verdade? Pessoas nos fazem sofrer mais do que circunstâncias. Pessoas nos machucam mais do que situações. Porém, é um grande erro imaginar que se eu tirar este ou aquele do meu caminho, meu problema estará resolvido. Porque as pessoas são apenas instrumentos, joguetes nas mãos do verdadeiro inimigo. Eu posso até tirar alguém do caminho, mas o outro se levantará, talvez pior, talvez mais perigoso, talvez até mais numeroso. Então não lute contra pessoas. Seu problema não é seu marido, sua mulher, seus filhos, sua sogra, seu cunhado, seu vizinho, seu patrão, seu sócio. A luta não é contra pessoas, é uma guerra espiritual. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse entendimento vai te levar a um nível elevado na caminhada cristã e na batalha espiritual. Quando nós verdadeiramente entendemos a respeito disso, compreendemos de uma maneira simples que pessoas são simplesmente instrumentos pela qual muitas das vezes essas autoridades do mal, da maldade, chamado inimigo das nossas vidas, Satanás, ele usa para tentar tirar nossa paz, para fazer com que nós, muitas das vezes, nos desviamos do caminho e do propósito pela qual o Criador tem para nós. Quando nós compreendermos isso, com certeza a nossa vida vai ser diferente. Porque aqui vai dizer nesse versículo que as nossas armas humanas são ineficientes contra isso, contra esses inimigos invisíveis aos olhos humanos. Mas a arma de Deus, a armadura de Deus, sim, que é a que vai fazer nós obter êxito nessa batalha chamada batalha espiritual. Até algumas citações de alguns livros que falam assim, não discuta com os demônios por detrás das pessoas. E isso é muito profundo, mas é verídico, é verdadeiro. Porque quando a gente olha para uma pessoa como um ser humano, que muitas das vezes é só ali um instrumento de Satanás para tentar nossa paz, se sair aquela pessoa da nossa vida, certamente o inimigo vai colocar outras. E não só pessoas, mas situações para tirar nossa paz, fazer nós desistir, parar e nos tornar guerreiros vencidos. A palavra de Deus ela é clara e diz: revistam-se, revesti-vos da armadura de Deus para que possas resistir aos dias maus. É em Deus, é na palavra de Deus que nós precisamos estar firmados. E não só olha pessoas também como impedimentos, porque é muito interessante ver que pessoas materiais como nós somos, estamos sujeitos a esse plano, ou elas podem ser instrumentos de Satanás ou instrumentos de Deus da mesma forma. E Satanás ele é tão astuto e miserável que ele usa a própria criação de Deus para barrar aquele que está no propósito, aquele que está no plano. Então eu quero te dizer, não desista, não discuta, não perca seu tempo. Muitas das vezes a armadura de Deus, as armas eficientes para você vencer essas batalhas é o que? É a oração, é joelho no chão, é se entregar por completo a Deus. Porque em muitas das vezes nós vimos essas situações diante de nós e nós, meio que de uma maneira impensável, em muitos momentos, acabamos discutindo, acabamos trocando ali palavras que não eram para ser trocadas, que magoam pessoas. Essas pessoas, elas precisam às vezes de uma palavra de salvação, de vida eterna, como se fosse assim um tapa na cara de Satanás, quando ao invés de brigar e ao invés de nós discutirmos, nós viermos com palavras de vida eterna, porque nós olhamos além daquele ser humano. Por trás dele, às vezes, está o inimigo, em muitas das vezes. Só que essa pessoa que está à frente como instrumento de Satanás, ela pode ser uma alma alcançada para o reino de Deus. E quando você vive a sua vida assim, trabalha, vai no seu dia a dia usando essa visão, pedindo a Deus que abra a sua visão espiritual para ver isso, com certeza vai te levar para um nível muito elevado de batalha espiritual, de vivência, de vida com Deus. É o que? É enxergar além do que os olhos físicos podem
ver. Todos nós precisamos de salvação, todos nós precisamos de Jesus. Muitas das vezes a pessoa está numa condição difícil, desfavorável, e acaba se tornando presa fácil do inimigo, a qual ele é um covarde, porque ele pega pessoas feridas, magoadas, para usar como instrumento, para jogar pessoas contra pessoas, quando na verdade nós, tendo esse discernimento, esses olhos espirituais para ver e a palavra para nos instruir, diz que essas vidas são almas que precisam de Deus, mas naquele momento estão sendo usadas por Satanás. Então entenda isso, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia. Não lute, não brigue, não vá de embate contra pessoas, vença na oração, vença dando um bom testemunho, porque é assim que nós, muitas das vezes, anunciamos Jesus, sem saber, sabe como? Com nosso testemunho. Ao invés da pessoa ver, e caluniar como muitos caluniam, e dizer assim, porque a pessoa aceitou Jesus, mas não mudou, nós temos que dar o testemunho totalmente diferente. As pessoas olham para nós e digam assim, verdadeiramente essa pessoa mudou, hoje ela é diferente, hoje ela age de maneira diferente. Que possamos ser sal e luz, porque a Bíblia diz que se o sal não tiver utilidade nenhuma, não tiver aquela utilidade de dar sabor, ele se torna aí imprestável. E que nós não venhamos a ser assim, nós venhamos dar gosto para este mundo, venhamos dar bom testemunho, venhamos dar luz para este mundo, porque é assim que é o Evangelho de Cristo Jesus e a palavra nos ensina, que venhamos anunciar as virtudes do reino de Deus e com esses olhos espirituais não batalhar contra pessoas, mas sim contra esses principados, potestades e autoridades no mundo espiritual. E como que conseguimos? Somente com a armadura de Deus e a preparação em Cristo Jesus. Se você ainda não conhece, nós temos nosso podcast todos os domingos ao meio-dia, trazendo aqui sempre assuntos relevantes. Então vai aqui, eu vou deixar no playlist embaixo o nosso podcast ImpactaCast, onde estou aqui todos os domingos com Samuel Rodrigues e com Moisés Xavier, falando da palavra de uma maneira simples, uma maneira descomplicada, um bate-papo de fato aí que está muito interessante. Então assista não só aos domingos, mas também vou deixar a descrição aqui embaixo, tá bom? Se inscreve aqui no nosso canal, não vai esquecer de se inscrever e de compartilhar aí para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Essa geração